Bom, durante grande parte da minha vida, eu não fui cristão. Meu pai era judeu por raça e agnóstico por convicção. Minha mãe não ia à igreja. Então, eu fui crescendo e também não me sentia motivado a ir à igreja. Eu me tornei um ateu. Eu Eu achava que os assuntos de cristianismo e religião eram tediosos e eu não estava interessado nisso e pensava que eram completamente irrelevantes para a minha vida. Em meu primeiro ano de universidade, eu dividia o quarto com um rapaz chamado Nick Lee. Um dia eu falei para o Nick que eu tinha tido contato com cristãos e que eu desconfiava muito deles. Eu não entendia por que eles sorriam tanto. Eu disse, Nick, não importa o que aconteça, nunca deixe que eles entrem no seu quarto. Mas era tarde demais porque ele e sua namorada, na época, hoje é sua esposa, Sila, vieram a mim e me disseram que tinham se tornado cristãos. Eu fiquei horrorizado. Eles eram pessoas tão amáveis. E eu pensei, o que aconteceu? Eles entraram em uma seita. Eu tenho que ajudá-los. Mas eu pensei, eu não sei como ajudá-los, porque eu não sei nada sobre isso. Então precisava ler sobre o assunto. Tenho que saber mais sobre filosofia e religião. A única coisa que eu achei, porque já era tarde da noite, o que eu achei no meu quarto foi uma Bíblia velha que eu tinha para educação religiosa na escola. Então naquela noite eu comecei a ler. Eu li o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas, cheguei até a metade do Evangelho de João. Então eu adormeci. Na manhã seguinte eu continuei lendo. Eu li durante todo aquele dia, todo o dia seguinte e o outro dia também. Eu era estudante, então não precisava trabalhar. E quando eu cheguei ao final do Novo Testamento, eu concluí que era verdade. E a pergunta que eu me faço hoje é por quê? Qual é a evidência? Eu não creio que seja possível provar o cristianismo como se fosse uma prova de matemática, ou uma prova científica, ou até mesmo uma prova filosófica. Mas é baseado em evidências, como evidência histórica, como evidência que levaria perante um júri em uma disputa judicial. Eu passei 10 anos estudando direito e praticando advocacia, então, para mim, a evidência é muito importante. Eu tenho certeza que eu não poderia dar um salto cego de fé. Para mim, é uma questão de dar um passo de fé firmemente baseado em evidências históricas, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas dizem, espera um pouco aí, eu nem mesmo acredito que existe um Deus, então por que você está falando de Jesus? Era isso que eu acreditava. Eu achava que, por ser ateu, eu não tinha por que me preocupar com quem era Jesus. Mas por um motivo que veremos adiante, eu percebi que através da vida, morte, mais ainda da ressurreição de Jesus, eu passei a crer que existe um Deus. Então, qual é a evidência? Como sabemos, por exemplo, que Jesus realmente existiu? A resposta é que existem muitas evidências. Primeiramente, fora do Novo Testamento. O historiador romano Tácito fala diretamente sobre Jesus. O historiador romano Suetônio fala indiretamente sobre ele. O importante historiador judeu Joséfo, do primeiro século, falando de Pilatos, Pôncio Pilatos, diz: havia nessa época Jesus, um homem sábio, se é que é lícito chamá-lo de homem, pois foi executor de obras maravilhosas, que ensinava a homens que acolhem a verdade com prazer. Ele atraía para si de igual forma muitos judeus e muitos gentios. E ele continua e fala sobre a crucificação e sua dita ressurreição. Existem, portanto, provas da existência de Jesus fora do Novo Testamento. Mas, mais importante que isso, existem certezas dentro do Novo Testamento. Alguns dizem, o Novo Testamento foi escrito há muito tempo. Como podemos saber se aquilo que foi escrito não foi modificado ao longo dos anos? A resposta é que nós sabemos com muita precisão que os escritores originais escreveram. Quanto mais textos houver à nossa
disposição, quanto mais antigos forem, menos dúvidas haverá a respeito do texto original. Então, vamos comparar outros textos antigos. No manual que você tem aí, verá vários outros textos históricos. Então, por exemplo, você verá que Heródoto e Tucídides foram escritos no quinto século antes de Cristo. A cópia mais antiga que temos é de 900 depois de Cristo. Então, um espaço de tempo de 1.300 anos. E temos 8 cópias de cada. Em Tácito, há um espaço de tempo de 1000 anos, do qual temos 20 cópias. A Guerra das Galhas de Júlio César, 950 anos, de 9 a 10 cópias. História Romana, por Lívio, 900 anos de tempo, 20 cópias. Quando se trata do Novo Testamento, o livro foi escrito entre 40 e 100 depois de Cristo. E temos evidências manuscritas que vão até 130 depois de Cristo. E manuscritos completos já em 350 depois de Cristo. E nós temos 5.309 manuscritos em grego, 10.000 em latim e 9.300 em outras línguas. Muito bem. Um dos maiores críticos textuais de todos os tempos, F.J. Hort, disse o seguinte: na variedade e na plenitude de evidências em que se baseia, o texto do Novo Testamento tem um lugar absolutamente único entre todos os escritos antigos em prosa. E nenhum historiador secular discordaria daquela conclusão. Sir Frederick Kenyon, que é especialista nesse campo, resume da seguinte forma: o intervalo entre as datas da composição original e as evidências mais antigas existentes acaba sendo tão pequeno que pode até ser desprezado. E agora, o último fundamento que exclui qualquer dúvida de que as escrituras tenham chegado até nós substancialmente como foram escritas, foi eliminado. Tanto a autenticidade como a integridade geral dos livros do Novo Testamento não podem mais ser colocados em dúvida. Sabemos por evidências externas e internas do Novo Testamento que Jesus existiu, mas quem era Jesus? Sabemos que ele foi inteiramente humano. Ele tinha um corpo humano. Ele comia, bebia, suava, ficava cansado, sofreu dores, tinha emoções humanas, amor, alegria, tristeza. Ele tinha experiências humanas de crescer em uma família, receber educação, ter um trabalho, ser tentado, ter privação, sofrimento, ser torturado e a experiência da morte. Muitos hoje diriam: muito bem, ele foi um ser humano, mas apenas um ser humano. Talvez ele tenha sido um grande mestre religioso. Por exemplo, Dan Brown, em seu Código da Vinci, sugere que Jesus não era o Filho de Deus. Que ele era um profeta mortal, um poderoso homem de grande influência, um grande mestre religioso, mas não o Filho de Deus. Por outro lado, Bono, o cantor do U2, diz o seguinte: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio nisso, por mais estranho que pareça. Então esta é a questão. Que evidência há que sugira que Jesus foi mais que um grande líder religioso? Abra, por favor, em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Quando Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O Filho do Homem era a forma predileta de Jesus se referir a si mesmo. Quem dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Em outras palavras, pessoas estão dizendo que você é um grande mestre religioso. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É possível estar com alguém por muito tempo e não perceber quem esta pessoa é. Eu gosto muito de jogar squash regularmente. É aquele tipo de tênis entre paredes. E no clube de squash também tem uma academia. E às vezes, se eu não tenho com quem jogar, eu vou até lá.
Uma vez, há algum tempo, eu estava sem companhia, eu fui até a academia e tinha um cara bem grande lá. Na verdade, eu não tinha percebido quem ele era. Era Paul Eckford, atleta do time inglês de rugby. Ele era ex-policial, pesando cerca de 110 quilos. E eu estava fazendo musculação com ele, ele levantava grandes pesos e eu estava levantando míseros pezinhos. Depois estávamos no vestiário e bom, só nós dois, não é? E eu tentando puxar conversa, eu disse para ele: você pratica outro esporte? Eu quero dizer, além de levantar pesos. Eu acho que ele pensou que eu sabia que ele jogava rugby. Então ele disse: eu jogo um pouquinho de squash. Eu disse: então squash é seu esporte principal? E ele disse: não, eu jogo rugby. Então eu disse: é mesmo? Você joga para algum clube? E ele disse: jogo no Harlequins. E eu disse: Harlequins, já ouvi falar deles, são bons, não é? E ele disse: Eu disse: eles não têm jogadores da Inglaterra jogando para eles? E ele respondeu: sim, 5. Então eu disse: você já jogou pela Inglaterra? E ele disse: já. Eu disse: e quando foi a última vez? Ele disse: há 15 dias na Copa do Mundo. Eu olhei para ele e disse: você é Paul Eckford. Eu estava com ele aquele tempo todo e não havia percebido quem ele era. E os discípulos olharam para Jesus e disseram: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora a pergunta é se eles estavam certos. Qual é a evidência? Existem duas partes deste argumento, porque a primeira parte é quem Jesus achava que era. Porque se Jesus não tinha certeza que era mais que um ser humano, um grande mestre religioso, os argumentos se encerram. Algumas pessoas dizem que Jesus jamais alegou ser Deus. É verdade que Jesus nunca saiu por aí com uma camiseta dizendo eu sou Deus. Contudo, quando vislumbramos tudo o que ele ensinou e proclamou, pouca dúvida nos resta de que ele tinha plena consciência de ser um homem cuja identidade era Deus. Então esta é a primeira parte do argumento. Segundo, ele estava certo. Quais evidências existem para sustentar suas alegações? Vamos à primeira parte do argumento. O que ele disse sobre si mesmo? Existem 3 partes de evidências. Em primeiro lugar, seu ensino era centralizado em si mesmo. A maioria dos grandes mestres religiosos aponta para fora de si. Eles dizem: não olhe para mim, olhe para Deus. Jesus, a pessoa mais humilde e altruísta que já viveu sobre a face da terra, ao apontar para as pessoas na direção de Deus, apontava para si. Ele disse: se quiserem ter um relacionamento com Deus, precisam vir a mim. Todos nós temos o que pode ser descrito como fome espiritual. 3 psicólogos do século XX reconhecem isso. Freud disse: as pessoas têm fome de amor. Jung: as pessoas têm fome de segurança. Adler: as pessoas têm fome por significância. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Em outras palavras, se você quer satisfazer essa fome espiritual, venha a mim.